Então, bora lá, pessoal. Muito bom dia a todos. Max Braga por aqui, 2/7/2026, Morning Call aqui do canal de assessoria para os meus clientes, aberto a todos no YouTube. Bom, cenário internacional, então, inflação da zona do euro reforçou ali um quadro de queda, então, né, mais benigno. No caso, os dados vieram abaixo da projeção, inclusive, que era de 3%. O núcleo de 2,60 recuou para 2,40. Então, boas notícias em relação à inflação na zona do euro. Os Estados Unidos, o mercado de trabalho privado, né, o relatório de Oates ali, mostrou um pouquinho de perda de fôlego, ficou abaixo da projeção, fez 98 mil vagas, a projeção era 118 mil. Então, o payroll, ele passa a ser, que vai ser hoje, né, o payroll, passa a ser mais importante ainda, investidores vão ficar de olho, tá? E no Brasil, os empréstimos bancários continuam avançando 0,60% em maio, acelerou aí em relação ao mês anterior, inclusive, né, que foi de 0,30, dobrou, e o dado segue com uma carteira de um crescimento total na carteira de 9,5% em 12 meses, avanço de 11,2% de pessoas físicas e 6,8% pessoa jurídica. Mesmo com os juros tão altos, as pessoas continuam tomando crédito porque estão endividadas, isso é fato, né? Os spreads estão bem altos também para a tomada desses empréstimos, etc., né? E a inadimplência segue em patamar bastante elevado, tá? Então, o ambiente não é legal, não é bom para isso, inclusive, né? Bom, nos mercados, ontem o Ibovespa teve um fechamento levemente negativo, acabou recuando 0,20%, 171.689, já mostro aqui o desempenho do dia. E nos Estados Unidos, por exemplo, né, as bolsas que são as pares aqui nossa também fecharam em queda. Dow Jones 0,02, quase no 0 a 0. S&P 500 0,21 e a Nasdaq caiu 0,66, tá? A maior cautela em relação aos investidores também nos Estados Unidos, porque por questão ali dos dados de emprego, tá? Outra coisa, né? Teve lá a fala do Kevin Hart, já fala um pouquinho sobre isso. Rapidinho, compartilhando aqui com vocês, então, como foi a bolsa ontem, né? Abriu lá já numa despencada aqui, caiu para 169 mil, depois se equilibrou, acabou seguindo de lado durante o restante do dia. As maiores altas, maiores baixas estão na tela para a conferência de vocês, certo? Voltando para mim aqui, vamos então para a abertura dos mercados do dia de hoje, que os índices estão mistos mundo afora, recuam nos Estados Unidos, tá? Investidores aguardando ali o payroll, né, antes do feriado, inclusive, de 4 de julho lá, né, Independência. E o payroll é dado como é visto como um dado principal ali para calibrar a trajetória dos juros americanos. Depois das declarações do Kevin Hart, então, lá na cúpula de banqueiros centrais, que reduziram as apostas de um novo aumento de taxas nos Estados Unidos esse ano, tá? Então, é isso, né? Parece que o homem não quer aumentar os juros. Perdão, vamos lá, tenho que seguir, que é feito tudo de uma vez só, tá? Bom, vamos aos números. Dow Jones Futuro 0,03, S&P Futuro 0,21 e Nasdaq Futuro 0,72, todos no terreno negativo, tá bom? E os mercados na Europa operam em alta agora nesse momento, enquanto investidores aguardam o payroll nos Estados Unidos e a trajetória de juros, né, também. Todos no terreno positivo, ok? Estoque 600 0,31, Alemanha 0,31, Reino Unido 0,41, França 0,61, Itália 0,61, todo mundo no terreno positivo, tá? Mercados na Ásia e no Pacífico fecharam em baixa, investidores desfazendo ações, se desfazendo de ações de fabricantes de semicondutores, né? Após um trimestre excepcional, ou seja, especulação, especulação, especulação. Todo mundo ganhou muito dinheiro, realizou lucro, botou no bolso e agora é esperar
Esperar o Sardinha, né, acabar fazendo caquinha lá nas compras. Enfim, é isso, né? Muita gente tem essa dificuldade de entender o momento, de vender em alta para colocar o lucro no bolso. Bom, os mercados de câmbio de títulos também se preparam para os dados de emprego nos Estados Unidos. Isso lá na Ásia, tá? Xangai, então, 2,03 de queda. Japão, 2,47 de queda, quedas acentuadas. Hong Kong, 0,58 de alta. Nifty 0,61 de alta e Austrália 0,02 praticamente no 0 a 0, mas com sinal positivo. Os preços do petróleo operam em baixa, à medida que ainda tem ali algum sinal de progresso em negociações, mesmo que indiretas, entre Estados Unidos e Irã. Bom, as cotações do minério de ferro lá em Dalian fecharam em alta depois que Pequim restringiu a entrega de certos produtos para algumas siderúrgicas. Tá? Então, vamos aos números também. Petróleo Brent 0,88% de queda nesse momento, $70 e 94 centavos o barril. E o minério de ferro lá no Porto de Dalian, na China, fechou ontem a 0,48, tá? Vindo para os últimos dados aqui para a gente fechar nosso dia, Bitcoin, né, opera agora com uma boa alta de 4,54%, $61.268 a unidade. O dólar está se valorizando bastante, já está na casa dos 5,20 ali, 0,88% de alta, foi o que a gente esperava ontem, mas o DXY, né, que é a cesta de moedas emergentes versus o dólar, agora se desvaloriza, então pode ser que o dólar perca um pouco de força agora, principalmente na abertura do mercado, e o EWZ, que é a bolsa brasileira representada lá por um ETF na bolsa americana, fechou ontem em queda de 0,93, o que não é nada bom para a nossa abertura aqui de mercado. A conferir, tá? Esse era o vídeo de hoje, então, pessoal. Espero que vocês tenham gostado. Vou pedir sempre aqui, deixar o botãozinho aqui do like, da inscrição também no canal, muito importante, que mais pessoas venham a fazer parte aqui do canal para que possamos cada dia mais trazer a mensagem da educação financeira para todos vocês, tá bom? Fico por aqui, nos vemos amanhã aqui no nosso Morning Call. Forte abraço a todos, bons negócios, tchau.